A ecologia passou por diversas definições ao longo dos anos. A mais recente e mais aceita é a de Andrew Walter e Krebs, que define a ecologia enquanto estudo da distribuição e abundância dos organismos e as interações que as determinam, buscando pelo entendimento da biodiversidade e padrões na natureza. Para o estudo da ecologia, é essencial analisar relações evolutivas e o sistema ecológico. Segundo Ridley, evolução significa mudança. Mudança na forma e no comportamento dos organismos ao longo das gerações. Mas ao contrário do senso comum, a evolução nem sempre é ligada à seleção natural. Apesar de incomum, é possível que essa mudança não tenha sido influenciada por pressão pela sobrevivência, ou seja, sem a ausência do meio, assim como a seleção não necessariamente mata indivíduos com menos aptidão. É importante entender que a evolução e a ecologia andam juntas, porém não são codependentes. Charles Darwin trouxe análises revolucionárias que mudaram a forma de estudo das áreas biológicas. Além do título de O Pai da Evolução, o naturalista também era conhecido como o pai da ecologia. Entretanto, esse título é errôneo, pois Darwin nunca escreveu sobre a ecologia de forma direta. O que ele fez foi descrever algumas interações que posteriormente deram facilidade aos estudos da ecologia e ao seu surgimento como uma biologia. Dentre tais descrições de Darwin estão os termos economia da natureza e vaga, em origem das espécies, que hoje condizem com os termos ecossistema e nicho. Além disso, Charles também descreve nesta obra sobre a interação entre os fatores abióticos e bióticos, e que a vaga, na economia da natureza, era finita. Ademais, com maior proximidade entre as espécies, consequentemente, maior seria a competição. O capítulo 3 de A Origem das Espécies é relevante para a ecologia, pois aborda conceitos essenciais como competição, seleção natural e nicho ecológico. Esses conceitos são fundamentais para entender as interações entre as espécies, a dinâmica dos ecossistemas, que nós chamamos de economia da natureza, e a manutenção da biodiversidade. A competição por recursos limitados é destacada como a luta pela existência, enquanto a seleção natural enfatiza a sobrevivência dos mais adaptados. O conceito de nicho ecológico também é introduzido, mostrando como as espécies tendem a ocupar nichos específicos dentro de seus habitats, onde podem explorar recursos ecológicos de maneira única. Essas ideias avançadas tidas por Darwin antecipam conceitos modernos da ecologia, mas não podemos esquecer de tomar cuidado quando dizemos isso. Por exemplo, em Darwin, podemos sim falar de ideias que são aparentemente ecológicas, mas também devemos lembrar que ele nunca usou a palavra ecologia em seus escritos. Na leitura do livro A Origem das Espécies, quando chegamos no terceiro capítulo, Luta pela Existência, encontramos o seguinte trecho. A competição é mais severa entre formas aparentadas que ocupam praticamente o mesmo lugar na economia da natureza. Esse trecho é interessante porque conseguimos traçar essa visão de Darwin no que hoje entendemos por nicho ecológico, que é o conceito que queremos explorar nesse vídeo. Mas de que forma Darwin contribuiu para a discussão desse conceito? A ideia de que as espécies têm um papel ou um habitat já existia bem antes dele. A sua contribuição, então, foi fornecer a ideia de que os organismos vivos têm um lugar na economia da natureza a qual são adaptados pela seleção natural. Assim, desde a primeira vez que o termo nicho foi empregado, significando espaço ocupado por uma espécie na natureza, e passando por todos os seus vários significados ao longo de mais de um século de existência, percebemos presente a visão darwiniana de ecossistemas que são estruturados pela luta pela existência. Antes de passarmos pelos conceitos de nicho de Grinnell, Elton e Hudson, vale lembrar que eles apenas nos mostram parte da longa história desse conceito, que ainda hoje é amplamente discutido. Antes também, para nos ajudar a entender melhor os conceitos, vamos ver primeiramente o que são condições e o que são recursos. Recurso é tudo que é consumido ou utilizado pelo organismo no seu crescimento e manutenção. Pode referir-se tanto a fatores bióticos como abióticos. E informações sobre sua disponibilidade nos ajudam a enxergar as possíveis relações de competição que podem existir ou já existem entre os organismos. Já as condições não podem ser consumidas e referem-se apenas a fatores abióticos, como salinidade, pH, temperatura, condições essas que vão nos permitir dizer se o ambiente é habitável ou não, a depender da maneira como essas condições vão afetar o funcionamento do organismo em questão. Não vamos esquecer também que as condições podem ser alteradas pelos organismos. Conceito de nicho de Grinnell e de Elton. Joseph Grinnell e Charles Elton são muitas vezes considerados como os pais do conceito.
O termo nicho para Grinnell abrangia tudo aquilo que condicionava a existência de uma espécie num determinado local. Portanto, incluía fatores abióticos como temperatura, umidade e precipitação, e fatores bióticos como presença de alimentos, competidores, predadores e abrigos. Outra ideia que encontramos no seu conceito é a de que as espécies estão intimamente ligadas a seus habitats e ao ambiente em que vivem. Grinnell acreditava que entender o nicho ecológico de uma espécie era essencial para compreender sua distribuição geográfica e suas características adaptativas. Perceba então como aqui há um foco no ambiente. Nicho é uma propriedade do ambiente, não do seu ocupante, o que já não será mais o caso em Elton, que passará a ver o nicho como propriedade da espécie. Para Elton, nicho refere-se ao lugar do animal no ambiente biótico, suas relações com os alimentos e inimigos. Ele enfatiza que as espécies não apenas crescem e respondem ao ambiente baseado em recursos disponíveis, predadores e condições climáticas, mas também mudam a disponibilidade e o comportamento desses fatores à medida que crescem. Além disso, também enfatiza os atributos funcionais dos animais e suas posições tróficas correspondentes. Por exemplo, ele descreve as raposas do Ártico e hienas africanas, espécies com requisitos muito distintos, como organismos que ocupam nichos semelhantes porque comem coisas similares. Conceito de Hutchinson. Quando chegamos em Hutchinson, podemos falar aqui de uma mudança formalizada do nicho oferecido pelo ambiente para o nicho de uma espécie. O nicho foi descrito em um espaço de variáveis ambientais, bióticas e abióticas, algumas das quais representando os limites de viabilidade das espécies. O intervalo que considera o espaço das variáveis ambientais, onde a espécie pode sobreviver indefinitivamente, foi denominado de nicho fundamental. O nicho efetivamente ocupado pela espécie, limitado por causa das restrições causadas por competição, foi denominado nicho realizado. Com essa formalização, Hutchinson abriu caminho para a quantificação das diferenças de nicho que permitiam a coexistência e das semelhanças que levavam à exclusão, preocupação já presente em Darwin. Então é isso, vamos ficar por aqui. Obrigado por assistir o vídeo e se você quiser revisar algo que vimos, há um esquema de conteúdo aqui do lado. As referências utilizadas para escrever o roteiro também estarão na descrição do vídeo.